o câncer de mama? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para o câncer de mama em unidades hospitalares especializadas. No Brasil, os dados oficiais do Instituto Nacional de Câncer têm a estimativa de 66.280 novos casos em 2021. Em 2019, o número de mortes foi de 18.295, sendo 18.068 mulheres e 227 homens. Como prevenir o câncer de mama? Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividades físicas, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar seu bebê, amamentar o máximo de tempo possível e não fumar e evitar o tabagismo passivo. A importância da prevenção do câncer de mama. Os pais responsáveis pelos filhos desempenham funções diferentes dentro da família. Mesmo o pai sendo presente e coparticipante na educação familiar, é a mãe que, durante a gravidez, mantém o primeiro vínculo com a criança e que, posteriormente, amamentam seus filhos. Receber o diagnóstico de câncer de mama, no caso das mães, que representam mais de 90% dos casos, ou seja, é mais provável que a mãe seja diagnosticada com câncer de mama do que os pais. Partimos deste dado estatístico para dizer que a maternidade ganha outro sentido. Para Kyria Kids, o diagnóstico de câncer muda a vida dos pacientes de uma hora para outra e faz surgir uma nova realidade repleta de dificuldades, englobando questões psicológicas, sociais e emocionais. Dentre as questões psicológicas, pode-se citar como exemplo o conflito existente entre a idealização de ser mãe e o enfrentamento da realidade de se reconhecer como alguém que também necessita de cuidados. Desse modo, grande parte do conflito vivenciado por essas famílias gira em torno do desejo das mulheres em continuarem sendo boas mães, apesar de seu estado de saúde debilitado. A importância de contar o diagnóstico para as crianças. Souza e Santo referem que, possivelmente, essas crianças sofram também com as consequências da doença e do tratamento de um de seus progenitores, uma vez que o adoecimento afeta todos os membros da família. Assim como as suas relações, Gazendan Donofrio acreditam que o surgimento de uma doença crônica em um jovem adulto, no período de criação dos filhos, ganha um caráter mais avassalador por seu impacto sobre as responsabilidades financeiras e de criação dos filhos. O apoio familiar é importante e geralmente bem visto pelos pacientes acometidos pelo câncer. Bill Hutt e Segeston, 2003, observaram em suas pesquisas que as mães que foram entrevistadas ficavam indecisas sobre contar a verdade ou não a seus filhos e procuravam agir como se não estivessem doentes, pois assim acreditavam que as crianças não seriam tão afetadas pela situação. Muitas dessas mães tinham uma grande preocupação em morrer e não poder acompanhar o crescimento dos filhos, ou mesmo ter de deixá-los aos cuidados dos pais. Entretanto, mesmo aquelas mães que faziam uso de estratégias de busca de apoio social para tentar amenizar a circunstância, tinham dificuldades para lidar com a situação. Segundo Forrest, Plum, Ziblatt e Stein, o fato de não contar para as crianças ou adolescentes o real estado de saúde da mãe
acaba por deixá-las se sentindo excluídas dos acontecimentos da família. Esse aspecto pode estar ligado aos conflitos existentes nas relações entre mãe e filhos dentro da família enfrentados por essas mulheres, que frequentemente acabam por subestimar o comportamento e o emocional de seus filhos. Nesse sentido, segundo o mesmo autor, torna-se importante trabalhar as problemáticas envolvidas no descobrimento do câncer em mães de crianças e adolescentes em conjunto com toda a família. Conforme Souza e Santo, as doenças crônicas são vividas com sofrimento por todos os membros da família do enfermo. Isso pode ser observado nas entrevistas realizadas, pois além do sofrimento da mãe com câncer, seus filhos apresentaram comportamentos diferenciados dos usualmente observados por elas, tais como agressividade, rebeldia, choros sem causa aparente, adesão a questões religiosas que não são comuns na família, brigas na escola e rendimento escolar baixo. Esses comportamentos podem ser indicadores de ansiedade, depressão ou estresse, características comuns ao se lidar com a possível morte de um dos progenitores.